Olá, queridos amigos, quero saudá-los, desejando um feliz sábado a todos. Vamos ao estudo da lição número 3, a lição que fala sobre uma aliança para todas as gerações. Alguém disse o seguinte, que o pecado é como uma bactéria que se multiplica e que se desenvolve dentro do organismo, podendo matar até um organismo sadio. O verso áureo dessa semana está em Gênesis 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vamos então falar sobre como o pecado se alastra. O pecado já foi comparado a muitas coisas, a lepra, a uma doença incurável, e foi comparado também a bactérias, micro-organismos que se multiplicam numa velocidade muito grande. De onde eles estiverem, pode se multiplicar, por exemplo, em 24 horas, uma bactéria pode chegar a ter milhões de bactérias em 24 horas. Lógico que as bactérias, a maioria delas morrem com a exposição ao sol, morrem com produtos químicos, mas o pecado não. O pecado, ele consegue ficar no organismo da pessoa, na mente da pessoa, na vida da pessoa, e podendo até levar à morte da pessoa. Nós conhecemos isso hoje porque estamos vivendo uma pandemia, onde o perigo de se contaminar é muito grande, tá? O pecado nos contaminou no momento do nosso nascimento, e se não nos prevenirmos com os protocolos espirituais, podemos então nos contaminar ou ficarmos contaminados, ficarmos doentes espirituais e chegarmos até a morte espiritual. Aqueles que trabalham para Deus são comparados a médicos e enfermeiros que estão cuidando de seus pacientes através de protocolos de saúde, através de protocolos de saúde espiritual, ajudando essas pessoas a ficarem vivas espiritualmente. Por isso, temos tantos trabalhos na igreja hoje voltado para a restauração, a recuperação, a volta de pessoas que se tornaram enfermas espirituais. Hoje eu estive lendo nas redes sociais um amigo nosso da igreja que ouviu na sua meninice, na sua adolescência, um cantor da igreja, e depois soube que esse cantor estava agora cantando na noite. Foi um cantor maravilhoso da igreja, gravou na época LPs, CDs, né? E hoje canta na noite. Foi assim, artista de várias novelas, participou de vários trabalhos, e esse nosso irmão foi procurar esse irmão lá no bairro de Pinheiros, numa boate. Ele estava tocando lá e cantando. Conversou com ele, ele disse que era adventista de coração. Então, mas ele estava trabalhando profissionalmente daquele jeito porque achava que era o melhor para a vida dele. Esse irmão ficou muito triste, saiu dali então cabisbaixo, dizendo: eu não vou julgar esse irmão porque ele pode ser um doente espiritual. Então veja, o pecado contaminou e deixou que ele então tivesse um pensamento de que vivendo dessa forma é a melhor forma para ele. Nós podemos dizer que o pecado é uma doença mesmo espiritual, contamina a pessoa e muitas vezes leva à morte. Mas existem frutos espirituais maravilhosos de pessoas que trabalham para Deus e que estão salvando vidas de forma espiritual. Em Urfa, na Mesopotâmia, um missionário foi para lá e durante 13 anos ele pregou e não conseguiu converter nenhuma pessoa. Já pensou o que é isso? 13 anos pregando. E ele cuidava das pessoas, ajudava os pobres, os doentes, até que surgiu a cólera, uma pandemia terrível que matou muita gente. Ele até relatou que as pessoas fugiam de suas casas, deixando os parentes morrendo à míngua para não se contaminarem. E mesmo assim ele ficou naquele local, cuidando dos doentes, dos sobreviventes, até que ele mesmo contraiu a doença da cólera e acabou morrendo, e as pessoas, com tristeza, levaram o seu corpo até um local para ser sepultado. No mesmo dia em que esse homem estava sendo sepultado, chegou um missionário auxiliar, ou seja, substituto. E quando viu o que as pessoas estavam fazendo, ele ficou encantado com o amor que as pessoas tinham com aquele missionário. Ele aproveitou este amor, esse sentimento, começou a falar de Jesus e fazer apelos, e centenas de pessoas começaram então a aceitar Jesus. E uma igreja foi levantada para 500 membros, uma segunda igreja foi levantada em outro bairro para mais 300 membros, e assim o trabalho começou a frutificar. Aquele missionário não viu o fruto do seu trabalho, mas o que veio fez uma colheita maravilhosa, mostrando que é possível salvar pessoas que estão contaminadas pelo pecado. Aquelas pessoas tinham rituais, seguiam crendices, paganismo, mas Deus os libertava através do poder da palavra. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, no ano de 1968, na página 34, o seguinte: o suprimento da graça
nas mãos de Deus está aguardando o pedido de toda pessoa aflita pela doença do pecado. Ele curará toda doença espiritual. Por meio da graça, os corações podem ser limpos de toda contaminação. É o remédio evangélico para todo aquele que crê. A graça de Deus. Para salvar a pessoa da doença do pecado. Somente a graça de Deus. O pecado se alastra de forma rápida como uma epidemia. E mesmo a pessoa recebendo a cura espiritual, pode ser contaminada de novo. Então é preciso muito cuidado. Eu peguei Covid. Deus me deu a graça de sarar. Mas a médica me disse, cuidado, o senhor não pode ser reinfectado. Porque aí será pior, porque o seu organismo ficou de uma forma mais enfraquecido. Então a pessoa entra na igreja, é curada da doença espiritual, recebe o batismo, recebe Jesus na vida, o Espírito Santo. Mas a pessoa começa a se expor ao pecado, às tentações, pode ser reinfectada. E a segunda reinfecção pode ser pior do que a primeira. E pode levar a pessoa para muito longe. Quantos casos você conhece de pessoas que eram da igreja e se batizaram na igreja, depois foram para o mundo, retornaram para a igreja de novo, depois voltaram para o mundo e acabaram se perdendo? O meu cunhado se rebatizou 5 vezes, pra você ter uma ideia. Então veja, ele sempre voltava ao pecado. E o apóstolo Pedro diz que aquele que despreza os sacramentos do evangelho é como o cão que volta ao vômito, ou a porca volta a se enlamear. Então, a doença do pecado, ela é muito séria, deve ser considerado como algo a ser temido. Mas existem aqueles que voltam. E essa graça Deus tem feito com aqueles que retornam. Uma viúva pobre tinha uma filha, a filha com más companhia se envolveu com algumas pessoas de má índole, e ela acabou então se afastando da igreja e deixou a mãe sozinha e foi-se embora. Foi para uma cidade trabalhar na noite e até na prostituição. Mas aquela mãe ficava sempre orando por sua filha. Era a única arma que ela tinha, era orar pela filha. Até que um dia, a porta da casa aberta, encostada, a moça voltou mais de 2 horas da manhã. Voltou daquela cidade, queria ver a mãe. Quando empurrou a porta aberta, a moça ficou com o coração na mão. Pensou, com certeza, a casa foi assaltada e alguém fez mal à minha mãe. Entrou correndo no quarto e a mãe estava lá e disse, oi filha, boa noite. Mãe, a porta estava destrancada, mãe. Você não pode dormir com a porta destrancada, tem muita violência. A mãe disse, filha, desde que você foi embora, eu nunca mais tranquei essa porta. Porque eu sabia que um dia você viria e eu não queria que você encontrasse a porta fechada. Foi um abraço muito terno entre mãe e filha, e a moça então resolveu ficar em casa e voltar aos caminhos de Deus. Há pessoas que são recuperadas, restauradas. Hoje nós temos muitos ministérios na igreja que trabalham para a restauração de vidas perdidas. Deus tem nos abençoado nessa tarefa também. Portanto, nós temos que nos prevalecer da misericórdia de Deus, da graça divina. Ellen White diz que é o único remédio que cura a doença do pecado e está à disposição de todo aquele que peça com fé. Deus abençoe. E nessa semana possamos aprender sobre uma aliança para todos. O tempo de Noé foi um tempo muito triste, onde as pessoas faziam tudo o que queriam. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu de haver feito o ser humano. Mas diz a Bíblia, Noé, porém, achou graça perante os olhos do Senhor. Que essa seja a nossa bênção, que possamos achar graça diante do Senhor no meio desse tempo tão contaminado pelo pecado. Que haja uma bênção no seu coração, que possamos ter um feliz sábado. Eu oro a Deus, suplicando, Senhor, que o Senhor dê uma bênção a todos que estudam conosco, aqueles que estão adoentados nos hospitais, nossos irmãos, que o Senhor possa levantá-los do leito, que o Senhor possa curá-los da doença física e da doença espiritual. Perdoa-lhes os pecados, dá-lhe a bênção da cura, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nesse santo dia do Senhor. Obrigado por sua atenção e divulgue o nosso trabalho no YouTube e aqui também no Facebook. Obrigado. Seja feliz.